Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EDSAT, CEBED, os canais da educação. E você também vai encontrá-lo no YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos tratar neste programa de cidades inteligentes. E para isso nós convidamos o professor Paulo César da Silva, ele que possui graduação em administração pelo Centro Universitário Franciscano do Paraná, ele é especialista em gestão de negócios pela Estação Business School, pesquisador e mestrando em planejamento e governança pela Universidade Tecnológica do Paraná e tem experiência na área de administração de empresas, estratégias empresariais, gestão de equipes, gestão de conflitos, negociação e capitalização de produtos. Consultor na área de eventos de negócios para diversas empresas, com experiência de mais de 14 anos na organização e realização e promoção de feiras de negócio. Também o professor Paulo César da Silva, ele é professor da Faculdade Colombo e professor da Faculdade Educacional de Araucária. Professor Paulo César da Silva, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa e nós vamos tratar de um tema atual que diz respeito às cidades inteligentes. Mas antes eu gostaria que o senhor fizesse para nós uma abordagem a respeito da nossa civilização e até da importância das cidades, uma vez que nós estamos num período interglacial e tudo que nós conhecemos surgiu nos últimos 11.400 anos, quando se encerrou o último período glacial. Aí que começaram as primeiras povoações humanas, as primeiras cidades, e hoje nós estamos vivendo essa realidade que o senhor colocou aqui como tema, que é justamente a cidade inteligente. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, enfim, a gente discutir sobre esse tema. Quando a gente fala de cidades, nós temos que fazer até um resgate histórico para a gente poder falar desse assunto. Todos nós vivemos em cidades, independente de você ser numa cidade urbana, numa grande cidade, uma média cidade, ou também numa cidade pequena, numa cidade rural. Já dizia Lúcio Costa, um grande arquiteto brasileiro, que a cidade é a necessidade palpável do ser humano. É a necessidade do ser humano viver em conjunto. É essa que é a questão das cidades. E para a gente falar um pouco mais das cidades em si, a gente tem que voltar em todo o processo de industrialização do Brasil para a gente entender como é que está hoje. Os nossos problemas atuais, o nosso trânsito, os nossos governos inteligentes, a nossa questão de saúde, enfim, tudo é hoje o resultado daquilo que foi plantado há um bom tempo atrás. Se nós começarmos aí, por exemplo, na década de 30, mais precisamente em 1929, nós tivemos lá a quebra da Bolsa de 29. Essa quebra da Bolsa de 29, ela acabou afetando aí a grande maioria dos países. E o Brasil foi um dos países mais afetados naquela época. O Brasil ele tinha uma cultura extremamente cafeeira, ela era dominada ali pela cafeicultura, que era o nosso principal produto da época. Nós já tínhamos passado ali pelo ciclo do ouro, tínhamos passado ali pelo ciclo até do pau-brasil, antes da cana-de-açúcar, mas naquela época era a indústria cafeira, que nós vendíamos a grande parte aí para fora, que era a principal riqueza do nosso país. Quando teve aquela quebra da bolsa, os países não compravam mais o nosso café. E nós tínhamos também uma dificuldade grande em saber o que fazer com aquele café.
né, de modo que o preço do café ele não fosse tão baixo. O governo chegou até a comprar muitas toneladas, se tem notícia de mais de 300 mil toneladas, para queimar esse café, para que o preço do café não caísse e para que a economia continuasse. Só que o governo não conseguiu levar e investir tanto dinheiro nisso, porque a crise era geral no mundo inteiro. Aliado a isso ainda, nós tivemos a Revolução de 1930, como se não bastasse só a crise, nós ainda tivemos a Revolução de 1930, onde tinha lá o governo Café com Leite, que um ano era um presidente indicado por São Paulo, outro ano um presidente indicado pelo estado de Minas Gerais, e eles acabaram se desentendendo e Minas Gerais São Paulo lançou um candidato a presidente e teve mais todo esse problema que acabou acontecendo com o golpe de 30, que o governo militar instaurou ali, o governo militar em 1930. Pois bem, se a gente verificar toda essa questão, que a gente faz toda essa análise histórica disso, a gente vê que a agricultura ela perdeu um pouco de espaço, porque a gente já tinha a Revolução de 30, o país já estava passando por uma grande dificuldade, que não tinha mais condições, e o governo teve que o quê? Começar a olhar para dentro do país, a industrialização dentro do país. Vamos o quê? Vamos fazer essa industrialização dentro do país para que a gente consiga levantar nosso país. E a industrialização naquela época, o que era? Eram as indústrias. Então se objetivou muitas indústrias, relegando a nossa agricultura até certo ponto. E o que isso aconteceu? O nosso êxodo rural. Muitas pessoas acabaram vindo aí do interior para as grandes cidades. A gente vê aqui em Curitiba que muitas famílias vieram de lá. Se a gente pegar outras regiões do país, mesmo o Nordeste, muitas pessoas vieram para São Paulo. Então tudo isso acabou acontecendo toda uma desconjuntura nacional. As pessoas que eram para ficar no campo, que eram para ter sua produção no campo, que eram para ser assistida pelo governo, não eram mais assistidas e elas não tinham mais condições de concorrer em pé de igualdade, esses pequenos agricultores, com os agricultores de São Paulo. Agora, professor Paulo César da Silva, esse fenômeno, o senhor citou bem, historicamente, ele teve início na década de 30, o processo de industrialização na era Vargas, mas ele se acentuou no Brasil a partir da década de 60, que praticamente 50% da população deixou de morar no campo e passou para as cidades. Seria isso? Exatamente, é isso mesmo. Ele se acentuou mais ainda na época do governo de Getúlio Vargas. Então, na época, aliás, no governo de Juscelino Kubitschek, que se acentuou muito mais, que era a filosofia que ele tinha de 50 em 5. Vamos fazer em 5 anos o que era para fazer em 50 em questão de industrialização. Algumas pessoas, quando veem essa questão muito rasa, acham que foi até um bom negócio, mas infelizmente nós pagamos o preço muito alto depois disso, e ainda estamos pagando até hoje. Um dos grandes feitos do governo, na década ali de 60 e 70, foi a instituição da Embrapa, que é uma entidade fantástica, que hoje a Embrapa dá muitos frutos. Se nós tivéssemos uma entidade igual à Embrapa na década de 30, nós possivelmente teríamos um país diferente. Não teríamos essas cidades com uma densidade demográfica tão elevada que, por vezes, alguns especialistas até falam que nossas cidades elas não crescem mais. As nossas cidades elas incham. Porque não há possibilidade, não há condições, não há equipamentos urbanos para que a gente possa atender todas essas pessoas a contento. É isso que acaba faltando. E me diz uma coisa, o senhor falou desse fenômeno do êxodo rural. Hoje nós estamos vivendo uma realidade que mais de 84% da população brasileira é urbana, ou pelo menos os dados estatísticos apontam isso, porque temos muitos municípios que são considerados urbanos, mas na verdade eles são comunidades rurais, já que a nossa legislação ela estabelece que quem define onde é o perímetro urbano é o município através de uma lei aprovada na Câmara. Esse fenômeno, digamos, do inchaço das grandes cidades, como o senhor colocou, ele está chegando ao seu limite. E deu todos esses problemas que hoje a população está enfrentando e cobrando, inclusive, uma reforma urbana em função até dos problemas habitacionais, dos problemas de trânsito. Como é que o senhor está vendo o atual momento da realidade brasileira?
Então, Jorge, nós já, no início da sua fala aí, nós já temos aí uma grande discussão a respeito do que é rural e do que é urbano. O nosso decreto que fala sobre os municípios rurais, ele data de 1938. É da época do primeiro governo de Vargas. E esse decreto ele diz que toda sede do município, independente da sua característica, ela é considerada rural. Só que isso foi em 1938. Teve aí até o Estatuto das Cidades, mas o Estatuto das Cidades ele também não veio a mudar esse conceito. E o que a gente tem ali é um erro de conceito que acaba inviabilizando as políticas públicas para o setor. Se nós pegarmos aí, por exemplo, tem pequenos municípios, aliás, com um número pequeno de população que estão junto às regiões metropolitanas. Pelo IBGE, eles consideram aí municípios aí, rurais, aqueles que têm até 20 mil habitantes, mas nós temos pequenos municípios que estão aí junto às regiões metropolitanas com menos de 20 mil habitantes, mas eles estão num grau de urbanização muito grande. Então não tem como você considerar esses municípios como um município rural. Então a gente tem ali um problema de conceito e as políticas públicas elas acabam se perdendo nesse meio. Porque quando um governo entra, ele faz um conceito do rural, outro governo entra, ele faz outro conceito do urbano. Então, uma das primeiras questões que nós temos aí é essa dificuldade no conceito. Nós tínhamos que ter aí uma revisão, pelo menos no estatuto das cidades, para que a gente consiga delimitar de fato o que é rural, o que é urbano. E aí os governos acabam ainda tendo essa dificuldade por falta de técnicos na área. E outra dificuldade que a gente tem é quando eles não conseguem definir a questão do território, a questão do espaço e a questão da região. Então são conceitos que para alguns parecem ser conceitos que eles são normais, são iguais, aliás. Mas você tem essa dificuldade de você linkar esses conceitos porque cada pessoa acaba fazendo uma leitura, cada governante acaba fazendo uma leitura e o que a gente tem ali são forças espargidas. A gente não consegue ter forças coesas, concentradas num único sentido. Então essa faz uma grande questão. Sobre a outra pergunta que você colocou, que é sobre essa questão que nós estamos chegando no limite, infelizmente nós estamos chegando no limite. E se não houver nenhuma política pública voltada de fato para esses nossos problemas, infelizmente a tendência não é melhorar, muito pelo contrário, é uma tendência apenas de piorar. A gente precisa de políticas públicas embasadas em processos científicos para que nós consigamos, enfim, frearmos esse processo e a gente poder estabelecer uma qualidade de vida. A função capital de uma cidade é ela poder proporcionar a qualidade de vida aos seus cidadãos. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Agora, não é possível. Professor Paulo César da Silva, já que estamos falando da década de 30, na década de 30 houve um congresso de urbanistas na Grécia, em Atenas, e eles lá tiraram uma carta, que seria a Carta de Atenas, que estabeleceu basicamente 4 funções para a cidade, ou seja, trabalho, habitação, circulação e recreação, que seria lazer. No final dos anos 90, ou seja, na virada do século, os urbanistas europeus, eles fizeram uma nova Carta de Atenas. E essa nova Carta de Atenas, que tem vários pontos, entre os quais a cidade conectada, a cidade inteligente, a cidade saudável. Eu gostaria que o senhor abordasse, que isso é tema da sua pesquisa, do seu estudo, o que vem a ser uma cidade inteligente. Ela só se refere às novas tecnologias da informação ou tem uma abrangência maior? Perfeito. Foi oportuna a sua pergunta, porque algumas pessoas confundem cidade inteligente com cidade digital ou cidade do conhecimento, que são termos que já têm mais algum tempo. As cidades inteligentes, elas nasceram desse conceito de tentar fazer uma junção de todos eles. Quando nós falamos de uma cidade digital, na maioria das vezes uma cidade digital é aquela cidade que tem vários dados ligados através de cabos ópticos, porém os cidadãos não têm acesso a esses dados. É isso que falta. Na cidade inteligente, não. A cidade inteligente, ela chega a uma maturidade tal de tecnologia que a tecnologia ela acaba até ficando invisível
porque você acaba utilizando os processos daquela cidade, porém sem ter a tecnologia ela ser tão difícil para ser utilizada, como algumas tecnologias são. Então é algo que flui normalmente. Então, cidade inteligente é um local onde as tecnologias elas são panos de fundo para você fazer qualquer troca, para você potencializar qualquer troca, ou seja, troca comercial, ou uma cultural, ou de repente entretenimento, enfim, que ela seja a base desses fatos. É para isso que existe as cidades inteligentes. É um processo novo e Curitiba tem se destacado até certo ponto nesse quesito, né? Nós temos uma cidade que tem um destaque relevante se nós levarmos em consideração as outras cidades a nível nacional. E ela tem basado em torno de alguns aspectos. Primeiro, um governo inteligente. Depois, é uma economia inteligente. Depois, são pessoas inteligentes. Depois, vida inteligente, mobilidade inteligente. Então, são esses aspectos que acabam abrangendo toda uma cidade que faz parte das cidades inteligentes. E aonde entra o papel do governo nesse processo? Seria, digamos, uma reflexão sobre as cidades, a utilização, como o senhor falou, das novas tecnologias, ou seja, a cidade digital. Qual é o papel do governo nesse aspecto? O papel do governo nesse aspecto, Jorge, ele é um papel central, de destaque fundamental. Sem o governo não é possível fazer nada. Não é possível ter nenhuma iniciativa que ela tenha um potencial. É claro que a sociedade civil organizada pode participar, os empresários podem participar, os moradores podem participar, porém, isso faz parte do governo. O governo que tem que ser pano de fundo, porque o governo que ele tem o poder ali de coerção, tem o poder de regulamentação, é ele que pode abarcar todo esse processo e dar continuidade a todo esse processo. Por mais que nós tenhamos uma população que ela seja até certo ponto, que ela conheça aquilo que a cidade pode oferecer, que ela, enfim, cuide daquilo que a cidade pode oferecer, o governo tem um papel fundamental. E toda essa pesquisa que a gente fez em cima dos 6 pontos. Então nós pegamos dados disponibilizados pelas várias secretarias, por outros institutos de pesquisa, e a gente fez aí um ranqueamento. Como que está Curitiba na questão de economia inteligente? Como que está Curitiba na questão de vida inteligente? Então nós conseguimos fazer um ranqueamento e ter um raio-x da cidade. Agora, digamos assim, nesse aspecto, vocês fizeram, colocaram uma espécie de uma tabela do nível em que a cidade foram desenvolvidos indicadores nesse aspecto? Não existe ainda um indicador para uma cidade inteligente, para que nós possamos utilizar. Existe um indicador, que é o indicador português Intelli, que ele é utilizado para todas as cidades europeias que querem participar desse processo, e pela primeira vez Curitiba está entrando nesse indicador. Então, infelizmente, nós não temos ainda esse indicador. Agora, esses índices, por exemplo, nós temos lá o Índice de Desenvolvimento Municipal, que é adotado pela ONU. Temos o Gini, e quanto menor, mais equitativa a cidade. O outro, quanto maior, mais próximo de a cidade é mais desenvolvida. Como é que se ranqueiam essas cidades inteligentes? Aqui a nível de Brasil é trabalhado ainda com esses dados aí. Esses 6 embasamentos, eles são da Europa Smart System, que é uma comunidade europeia para as cidades inteligentes. Então, nós utilizamos a taxonomia desse processo, desse projeto. Acontece que tem muitas cidades que elas se autodenominam inteligentes, ou por sua vez, cidades digitais ou cidades do conhecimento, sem ter nenhuma base para isso. Então, isso que você colocou é um grande problema que você tem ainda com essa relação dos indicadores, porque como nós não temos esse indicador ainda, aqui ele está sendo reestruturado para colocar Curitiba como uma cidade fora desse eixo europeu, tem-se essa dificuldade ainda. Então, quando o senhor fala, por exemplo, de vida inteligente, o senhor está tratando do aspecto da saúde ou a qualidade de vida dos moradores da cidade? Quando a gente fala de vida inteligente, a gente pega ali vários fatores. E um dos primeiros, que foi esse que você passou, que é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal.
esse é um dos índices bases para que a gente possa formular se as pessoas têm uma vida inteligente. Então, vida inteligente é você ter uma boa qualidade de vida, é você ter segurança. Então, esses que formam aí o aspecto da questão de você ter um índice inteligente. Aqui em Curitiba, nós, nos últimos 4 anos, segundo as pesquisas, o nosso IDHM, ele não subiu muito. Ele subiu menos que a média nacional. Porém, mesmo assim, o nosso IDHM, ele é o 3º melhor entre as capitais. Desculpa, o que o senhor atribui a não ter subido tanto nos últimos anos? Essa questão de não haver subido tanto é porque Curitiba ela já tem um patamar já de uma cidade com a qualidade de vida melhor. Então as outras cidades não possuíam isso. Então é muito mais fácil você subir quando você não tem nada do que quando você já tem um índice elevado. Então Curitiba, para nossa felicidade, ela já tem um índice elevado, ela já tem um IDHM alto e sendo assim ela conseguiu manter esse IDHM. O que é até mais difícil de você chegar até ele. Então ela conseguiu manter e subir ainda esse IDHM. Outras cidades que não tinham um IDHM muito baixo, elas conseguiram subir. Então, se uma cidade tem um IDHM baixíssimo, ela consegue dobrar, ela vai ficar com o IDHM menor que o de Curitiba, porém ela teve um crescimento muito alto. O IDHM leva em conta os aspectos relacionados à saúde, à educação, à própria renda da população. São esses os fatores básicos, né? Inclusive até eu trouxe isso aqui porque são tantos dados. O IDHM aqui, a gente trabalhou aí aqui com o índice longevidade, educação e renda, que é o fato. E a gente fez desde 91 a gente conseguiu desde 91 até 2010. Então, em 91, o IDHM de Curitiba era 640. Em 2010 foi para 823. Então, teve uma acentuação desse crescimento. Quer dizer, em praticamente 20 anos ele saiu de um nível pequeno para um nível grande. Em 91, mesmo esse índice de 91, ele já é um índice elevado para níveis de Brasil. Da época. Né? Já é um nível elevado para a questão de Brasil. Então, é um índice que vem crescendo. Então, por vezes, as pessoas podem achar, poxa, mas Curitiba não tem um IDHM tão bom assim, ela cresceu muito pouco nesses últimos 4 anos. Mas ela cresceu porque ela já tinha um índice elevado, ela já tinha uma qualidade de vida elevada. Então, por isso que ela não teve esse crescimento. As outras cidades que não tinham, acabaram tendo um crescimento menor. E em relação à economia inteligente, nós sabemos que um dos aspectos que fazem e que dão longevidade a uma cidade é justamente as suas atividades econômicas. A história demonstra que são muitas, inúmeras, centenas, milhares, quem sabe, as cidades que, quando tiveram uma decadência econômica, elas ou foram reduzidas ou desapareceram. A questão da economia inteligente aqui, em Curitiba, a gente consegue ver bem que a cidade se mobiliza muito para isso. Ela se mobiliza aí através de cursos. Nós temos aqui o FAS, que eles desenvolvem um curso fantástico para quem é artesão. Você é artesão, a Fundação de Ação Social ela vai lhe auxiliar para que você faça o quê? Para que você desenvolva um produto com as raízes da cidade. Você não vai desenvolver um artesanato qualquer. Você vai participar de um curso, eles vão explicar que Curitiba tem esse processo histórico. Esses aqui são os símbolos, digamos, de Curitiba. E tenta passar isso para o artesão para que ele consiga desenvolver um produto com a cara da nossa cidade. Então, já se faz através disso. Depois, uma economia inteligente e de pessoas inteligentes, eles são muito próximos um do outro, é feito de pessoas empreendedoras. Aqui em Curitiba nós temos aqui vários institutos de pesquisa e também de empreendedorismo, que eles fornecem curso gratuitamente para você que quer iniciar uma empresa, eles fornecem todo o embasamento para que você possa iniciar isso. Então nós temos essas possibilidades aqui na nossa cidade ainda. Agora, professor Paulo César da Silva, nós sabemos que a tendência das grandes cidades, principalmente as cidades centrais, as metrópoles, elas mudarem o seu perfil econômico. Se algumas décadas atrás se buscava a industrialização, hoje a grande maioria dessas cidades elas são prestadoras de serviço. O senhor constatou isso também na sua pesquisa? Sim, nós constatamos isso. Não foi assim tão elevado. Nós não chegamos aí em fatos tão elevados nesse sentido.
Porque por mais que as cidades, digamos, na região central, isso não existe mais. São poucas cidades que têm algum tipo de indústria na região central. Eu estou dizendo uma cidade central que ela atinge uma região metropolitana. Ou seja, a cidade que ela se espraia numa região metropolitana. Por exemplo, Curitiba é a sede da região metropolitana de Curitiba. Em volta tem dezenas de municípios que fazem parte. Nesse contexto é que eu coloquei. Ah, perfeito. Não, nisso aí ficou muito claro, de fato. A grande maioria das indústrias estão migrando para as regiões metropolitanas. Então, como antigamente as indústrias elas migravam para as nossas regiões periféricas ou na cidade industrial, hoje elas estão indo para a região metropolitana. Isso a gente conseguiu verificar aí ficou muito claro isso, porque até Curitiba hoje não tem mais espaço. A questão com o meio ambiente hoje ela é uma questão que se exige muito mais cuidado. Então não é tão simples de você instalar uma indústria perto de moradias. Então por isso que está saindo vários aí bairros industriais, em Colombo, Campina Grande do Sul tem um grande que está saindo agora também, eu estive lá até semana passada, várias indústrias estão se instalando lá, porque está tendo essa possibilidade de se instalar nesses lugares. Realmente na cidade está ficando mais a área de serviços mesmo. Isso foi o que constatamos. Então, professor, nós entrevistamos neste primeiro bloco o professor Paulo César da Silva, ele que é administrador, pesquisador, e o tema dessa nossa conversa foi cidades inteligentes. Professor Paulo César da Silva, nós tínhamos muitos outros tópicos para abordarmos aqui. Quero agradecer a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, hein? Até mais. Obrigado. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado e tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também pode assistir esse programa através do nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi.
Hoje nós vamos debater a profissionalização dos servidores públicos. E para isso nós convidamos o Dr. Jonias de Oliveira e Silva, ele que é advogado com mais de 26 anos de experiência na área pública municipal, foi consultor e assessor jurídico de inúmeros municípios aqui no estado do Paraná e também de empresas da administração indireta. Advogado do Consórcio Intermunicipal de Saúde por 12 anos, procurador da União dos Vereadores do Paraná, o VEPAR, por 4 anos, especialista em docência do ensino superior, professor universitário nas matérias de direito e também professor de cursos livres na capacitação de agentes públicos municipais. Já ministrou sobre 572 temas diferentes. Palestrante com mais de 200 palestras em diversos temas. Professor Jonias, é uma honra tê-lo em nosso programa, Gestão Pública em Debate, justamente nesse período em que o serviço público ele está tão valorizado. Os concursos no Brasil todo, desde as menores prefeituras aos concursos do governo federal, tem milhares de candidatos. Eu lembro que quando era criança e depois, quando jovem advogado, as pessoas fugiam do serviço público e hoje todas são atraídas para o serviço público. Aliás, o nosso curso aqui de gestão pública, ele já formou 15.180 gestores em todo o Brasil. E já tivemos mais de 36 mil alunos. Então eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, uma abordagem do que aconteceu nas últimas décadas, nos últimos anos, que boa parte da população brasileira procura um emprego público. Professor Jorge Bernardi, uma satisfação estar aqui no seu programa, nesse programa que debate a administração pública. E a administração pública tem complexidades diversas e extensas, né? As regras são absolutamente diferentes das regras da iniciativa privada e é praticamente um universo específico dentro da nossa sociedade. A administração pública tem sentido, de fato, aí, inserção de regras novas, mas tem evoluído conforme tem evoluído a sociedade. E eu, particularmente, tenho estado muito feliz com essas novidades que têm vindo nas áreas do controle, nas áreas diversas da administração, mas, sobretudo, na profissionalização dos agentes públicos no nosso país, Jorge. Então, o que o senhor atribui a essa grande procura para empregos públicos, para funções públicas, em concursos? Hoje o servidor público está mais valorizado do que em outras épocas, a remuneração está acima da remuneração média da iniciativa privada. O que a sua experiência nos diz a esse respeito? Ambos, né? Tanto essa motivação tem vindo também pelo salário, também pelo ganho, né? Que na área pública recebe outros nomes, como subsídio, vencimentos, remuneração, mas tem sido ampliada, né, a possibilidade para o cidadão, para o jovem, de adentrar ao serviço público. Desde as regras do concurso público inseridas com maior rigor na nossa Constituição de 88, até a própria necessidade, né, e o clamor da população para que tenhamos melhores serviços públicos. Com isso, os órgãos públicos têm se equipado de melhores servidores, têm ampliado seus quadros e têm surgido grandes oportunidades. Na verdade, tem uma parcela da população que, para ela, é até depreciada essa categoria de servidor público, mas para aquela parcela que de fato está envolvida e está inserida nesse contexto, é muito motivadora a área de servidores públicos e principalmente para aqueles que querem uma boa profissionalização. Então são grandes ingredientes aí, vários ingredientes de atração. E de fato o número de concurso cresceu muito mesmo nos últimos tempos. Agora, doutor Jonias,
existe um limitador do salário, da remuneração ou do subsídio, como o senhor possa dizer, diversos nomes, no serviço público. Essa limitação é o que ganha o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo, e também nos municípios normalmente é a remuneração do prefeito, no estado do governador, e no Poder Executivo o que ganha o presidente da República. Esse aspecto, digamos, deste teto estar bem mais elevado, digamos, do que a média salarial do mercado de um modo geral. Isso também não é um dos fatores que contribuem para que as pessoas busquem a segurança no serviço público? Professor, na verdade tem de fato um desnivelamento entre o privado e o público em algumas categorias. Alguns estudos bem recentes aí, agora de 2013, de 2 ou 3 institutos que trabalharam em cima disso, eles identificaram 2 realidades no Brasil. A primeira realidade é que no Brasil não tem tanto servidor público proporcionalmente à população como se imaginava. O Brasil perde em números, aí, em percentuais, para os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, que é um país capitalista, um país que privatizou tudo, e mesmo assim lá tem um índice muito maior de servidores públicos. O senhor, esse estudo aponta os 3 níveis do governo, federal, os 3 estadual, níveis, no geral. É que, na verdade, nós temos servidores públicos no último estudo, aliás, no último levantamento do próprio governo federal com o IBGE, etc. e tal, nós chegamos a 11 milhões e 100 mil servidores públicos ao todo. Divididos em 2 milhões aproximadamente governo federal, aproximadamente 3 milhões para os governos estaduais, os 26 estados e o Distrito Federal, e mais de 6 milhões de servidores públicos distribuídos nos 5.570 municípios da nossa nação. Esses 11 milhões de servidores públicos, eles representam hoje menos que 6% da população como um todo. Estamos abaixo de muitos países da Europa, dos Estados Unidos da América, em percentuais. Então, é um contraponto, porque, por um lado, identificaram isso, uma notícia interessante. Por outro lado, identificaram que o ganho remuneratório desses servidores no Brasil estão acima da média mundial. Ou seja, nós temos um número ainda menor de servidores do que muitos países desenvolvidos, países mais estruturados que o nosso, inclusive, mas temos um gasto maior, o salário ainda é maior. E essa discrepância, professor Jorge, ela não está exatamente na questão do teto, de nós definirmos um teto diferenciado, porque são vários tetos, né? Nacionalmente, os ministros, no estado, os desembargadores e dentro do município, o prefeito. O problema está num histórico que o Brasil traz aí de desmandos na área pública, onde havia um verdadeiro samba do crioulo doido, porque você encontrava em determinado município um operador de máquinas ganhando R$1.000 e no outro R$3.000. Né? Isso se estendia para praticamente todos os cargos. Não havia uma equiparação. Um procurador municipal do município X ganhava a metade do que o procurador municipal do município Y, com 50 quilômetros de diferença. A profissionalização, com a sua origem lá na nossa Constituição de 88, ela veio organizando isso. Mas você não muda uma cultura, não muda uma história da noite para o dia. Então, 20 e tantos anos depois da Constituição, nós temos vários instrumentos aí que estão levando isso para o equilíbrio. Mais eficiência dentre os servidores públicos, melhores serviços públicos hoje, com a carreira dos servidores e alguns instrumentos implantados, e uma redução sistemática da remuneração. E um equilíbrio dentre esses vários entes da federação. E qual o papel dos planos de cargos e salários, das próprias carreiras, não apenas para garantir uma remuneração justa ao servidor, mas principalmente para motivá-lo a continuar prestando um bom serviço à população?
Lamentavelmente, professor Jorge, nós não temos ainda no ente mais pobre da federação, que é o município, e em número muito maior, mais de 5 mil, né? Lamentavelmente, os municípios não estão ainda na totalidade com o plano de carreira implantado, aquele plano de carreira pensado na emenda constitucional 19, que nós inserimos na nossa Constituição Federal alguns quesitos novos ali para promover a carreira. Mas os que implantaram, e aos poucos nós estaremos implantando em todos, estão sentindo basicamente dois itens em destaque. O primeiro item é o motivacional. É de fato a carreira que motiva. Eu vou melhorar meu conhecimento porque eu tenho condição de ser premiado no meu bolso. Eu vou ter uma melhoria no meu salário. Eu vou melhorar a minha capacitação, realizando melhor o meu trabalho, porque eu vou ser avaliado por alguém e esse alguém vai dizer que eu fui aprovado e eu vou ganhar também no bolso. Então, motiva o servidor e com isso ele fica muito mais eficiente sempre e motivado, com todas as consequências de alguém motivado. Esse é o primeiro item. O segundo do plano de carreira é a punição do mau servidor, daquele de mau desempenho. A nossa Constituição inseriu no artigo 39 essa possibilidade. 10 anos depois que nasceu a nossa Constituição, em 88, nós fizemos uma emenda, e essa emenda, chamada de reforma administrativa, nós pensamos, olha, se nós não separarmos o joio do trigo, o motivado não vai ser motivado, porque ele verá o seu colega de trabalho omisso, despreparado, ineficiente, tendo a mesma carreira basicamente que ele. Então, o plano veio para pensar na punição e até a demissão a bem do serviço público daquele que tenha mau desempenho. Aliás, já quero aproveitar, nós temos muitos alunos e muitos são servidores públicos. Quais as consequências de uma punição, ou seja, uma demissão a bem do serviço público? Essa pessoa está condenada para o resto da vida a não voltar para o serviço público nas 3 esferas de governo? Não chega tanto, né? Se ele, obviamente, for afastado ou demitido, a pena máxima na administração pública, administrativamente falando, é a demissão. Quando se fala em demissão, não é exoneração. Demissão é pena. Quando alguém foi demitido, ele foi apenado com a perda do cargo. É o máximo, né? Agora, obviamente, se ele agiu com improbidade, ele vai ter as demais consequências que vão acarretar do ato dele, serão analisadas pelo Poder Judiciário. Então, no âmbito administrativo, o máximo é pena e até, quem sabe, uma cobrança administrativa em executivo fiscal de um ressarcimento ao erário, caso tenha ocorrido. Mas as penas maiores que isso, o Judiciário avaliará, podendo ser punido por crime, né, contra a administração, podendo ser punido com indenização na área civil também contra o poder público. Improbidade também? Improbidade administrativa, que a improbidade, você sabe que quando alguém é condenado por improbidade, além da multa, que vai até 100 vezes o salário, o subsídio, o vencimento de cada um, até 100 vezes a multa, até 8 anos de inelegibilidade, até suspensão dos direitos políticos, proibição de negociar com o poder público, proibição de participar de concurso público, enfim, são várias penas decorrentes da improbidade. Agora, no âmbito administrativo, quando alguém é mal avaliado, ele corre alguns riscos na má avaliação. Uma avaliação é criteriosa, precisa ter uma comissão de avaliação, ele tem direito à ampla defesa, obviamente. Ao final de uma avaliação ruim para o servidor, depois de todo o trâmite do procedimento, poderá vir advertência, poderá vir uma recuperação. De repente, o poder público identificou que ele foi mal avaliado por um problema psiquiátrico, foi mal avaliado por falta de capacitação, que o próprio poder público teria a obrigação de capacitar. A gente identifica, ao final da avaliação, qual o ato a ser tomado. Pode ocorrer isso também, digamos, por indisposição com a chefia, alguma coisa, perseguição
interna dentro do órgão? Isso é possível também? Não, numa má avaliação não. A margem para isso é muito pouca, porque os critérios e os quesitos a serem avaliados, eles obviamente que terá uma certa influência, mas é muito pequena, né? Porque o chefe que participa, ele não dá o ponto, eu vou dar 10 para você, eu vou dar 5 para aquele lá. Não, ele vai analisando quesitos, por exemplo, a criatividade, o relacionamento, a habitualidade do servidor, ele vai avaliar ali se o servidor tem iniciativa e ele vai dando pontuações, mas não é a nota dele que vale, ela vai ser misturada com a nota dos outros avaliadores e um dos motivos ou um dos objetos do recurso do servidor avaliado é quando na comissão um dos membros deu uma nota que destoou das demais notas. 5, 5, 5, 5, alguém dá 2. Ou 9, 9, 9, alguém dá 6. Então, é um dos motivos, eu quero ter uma reavaliação porque aqui destoou, né? Os instrumentos são bons, eu gosto dos instrumentos. Quando bem aplicados, o instrumento da avaliação de desempenho, excelente. E ao final, o servidor que teve mau desempenho, ele vai ser afastado a bem do serviço público. Depois de todos os recursos que lhe cabe, ele vai ser afastado. Qual que é a pena para ele? A demissão. O afastamento. Se ele fizer um novo concurso algum tempo depois, ele pode retornar àquele mesmo órgão? Recomeça com a possibilidade de provar novamente a sua competência. Mas aquele que foi demitido a bem do serviço público, ele está impedido de voltar. Numa forma administrativa interna, discutindo a avaliação de desempenho naquele cargo, não impedirá para outros cargos. Mas caso existam alguns tipos de justa causa inseridos ali, aí sim ele pode ter um período que em média é 5 anos de impedimento para acesso a um novo concurso público. Professor Jonias de Oliveira e Silva, nós estamos debatendo a profissionalização dos servidores públicos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem agora da aposentadoria do servidor público. Nós sabemos que hoje a grande maioria dos servidores, houve uma reforma recentemente, mas ainda se aposentam com os vencimentos integrais. Esse também não seria, digamos assim, um dos fatores que levam as pessoas a procurarem a segurança do serviço público, já que pela Previdência Social o teto máximo é 10 salários mínimos de contribuição na aposentadoria, que dá pouco mais de R$4.000. Bom, na verdade, a possibilidade de previdência ou de regime previdenciário nos órgãos públicos, nos 3 entes da federação, é a opção por 2 regimes. Isso. Né? O regime geral, INSS, por assim dizer, e o regime próprio, que é um fundo que cada ente cria, arrecada e banca os benefícios dos seus servidores. Onde existe regime próprio, também se coloca limite. Na maioria deles se institui o limite. E numa grande parte, por exemplo, os municípios, eles adotam o mesmo limite do regime geral. Você contribui só até aquele limite e só tem direito do benefício até aquele limite. As regras dos benefícios depois, se são integrais na aposentadoria, a questão das carências, dos períodos estão cada vez mais próximos do regime geral de previdência. Até não acho que essa aposentadoria seja, nos dias de hoje, o maior atrativo daquele que opta por um concurso público. Eu até acho, professor, que o maior atrativo é a estabilidade, né? Obviamente que a sociedade humana, sobretudo na área profissional, atrai por isso, por ter estabilidade, saber quanto ganha ao final do mês e saber que o emprego está seguro, está garantido. E esse instrumento da estabilidade no serviço público, alcançada depois de 3 anos de estágio probatório, eu tenho para mim que é o maior atrativo mesmo. Olha, passei no concurso público para o resto da vida, até a minha aposentadoria, eu me comportando bem, eu tenho meu cargo garantido, cargo ou emprego. Agora, professor Jonias, o senhor falou do estágio probatório. Eu gostaria até que o senhor abordasse o estágio probatório, porque esse é um período crucial, digamos assim, na carreira do servidor público. Como é que são feitas essas avaliações e
ele era menor, era 2 anos, e depois com essa reforma que o senhor acabou de abordar, ele passou para 3 anos. Foi. E ele é fundamental no serviço público. Ele é, professor, e é a maior falha ainda, até hoje, da carreira do servidor, da profissionalização. Ali está a maior falha, porque o período que o poder público tem para testar o servidor e permanecer com ele ou não, hoje é de 3 anos. A emenda 19 tirou de 2 anos, passou para 3. É um período, como o nome diz, probatório, de se provar. Mas para se provar e você afastar o servidor nesse período de teste, equiparado aí àquele teste que se faz do empregado na iniciativa privada, você pega por um período de teste também. Só que o poder público deveria realizar a avaliação de desempenho no período probatório. Ela é obrigatória nesse período de 3 anos. A média é que de 6 em 6 meses o servidor seja avaliado. Não sendo aprovado no período probatório, ele é desligado e ele não alcança a estabilidade. Vai para casa e outro ocupa o seu lugar com maior competência e com maior desempenho. 90% dos entes públicos do Brasil, sobretudo os municípios, não realizam as provas. E o judiciário tem entendido que, ultrapassados 3 anos, não realizada a prova, aprovação tácita, ou seja, ninguém disse que o servidor é ruim, ele está aprovado e está estabilizado no dia seguinte, a partir dos 3 anos do probatório. E essa prova, pela legislação, é obrigatória em todos os níveis, em todos os níveis, estadual e federal. É constitucional, em todos os Sim. níveis. Ele é obrigado a realizar, cada órgão público que contrata é obrigado a realizar. A prova é voltada àquelas mesmas disciplinas que ele foi submetido ao regime, digamos assim, ao concurso público, ou é uma prova mais interna, uma prova... Não, ela é mais ampla. Ela é mais ampla, porque você... Mais sobre as atividades? É mais sobre o comportamento, né, em si, o desempenho. Então, aquele servidor que tem a iniciativa de resolver as questões no âmbito da competência dele, obviamente, tem que valer mais que o outro, tem que valer um ponto a mais, né? Aquele servidor que tenha um bom relacionamento de respeito, de urbanidade com seus colegas, precisa valer mais. Mas ele é analisado também na competência para realizar as tarefas que lhe foram cobradas do concurso, né? Lá no concurso auxiliar administrativo, quais são as minhas atribuições? As minhas atribuições são arquivamento de documentos, atendimento ao público, ao telefone ou pessoalmente, digitalização de documentos. Nessas funções eu fui bem, desempenhei bem, os avaliadores também testarão isso, mas ampliarão aquele rol de exigências do concurso, me trazendo para o relacionamento humano e profissional. Dizendo, profissionalmente, como é que está sendo esse servidor? Ele está fazendo a tarefa dele? Tá. Mas é a contento? Ele atende bem as pessoas? O serviço público que ele representa está eficiente? Aliás, professor Jorge Bernardo, espetacular a nossa reforma administrativa de 1998, porque nós inserimos no artigo 37, no caput, mais um dos princípios básicos da administração. Até ali nós tínhamos 4 e nós ampliamos para 5, inserimos a eficiência. Não tínhamos pensado lá em 88 que para você ter exigir o concurso público, você exigir que o servidor, conceder ao servidor a estabilidade, conceder a ele todos esses privilégios de ser um servidor público, que você deveria também exigir dele eficiência. E sem eficiência o serviço público é ruim, né? Exatamente. E aí nós inserimos o princípio da administração pública no artigo 37 no caput, apenas 10 anos depois, mas em tempo, e está valendo muito, a eficiência. Aliás, esse princípio da eficiência, diz que a origem dele vem da própria iniciativa privada, não sei se é basicamente isso. Nós temos que equiparar. Existem algumas coisas que é padrão entre iniciativa privada e área pública. Eu não posso gerir a minha empresa com ineficiência. Ineficiência também no poder público. Então, o serviço público eficiente é o que a população quer. Aliás, nós vamos ter que trabalhar no futuro sobre eficácia também, né? Sim. Porque ser eficiente é realizar bem realizado. Agora, resolver o problema
do contribuinte é a eficácia. Isso. A gente precisa unir esses dois aí, mas a Constituição pensou... Mas a doutrina já trata desse tema, né? Já trata e cobra. Agora, uma última pergunta, professor Jonias de Oliveira e Silva. Eu gostaria, o senhor falou digamos assim, que o ente mais fraco nesse elo do federalismo brasileiro, que é o município, tem o maior número de servidores, mais de 6 milhões, enquanto que a União tem 2 milhões, os estados em torno de 3 milhões e meio, e justamente é o ente que tem mais atribuições e fica com a menor parcela do bolo tributário. Nós temos aqui cerca de 17% dos tributos ficam com os municípios, enquanto que os estados ficam com quase 30% e a União fica com mais de 60%. É interessante essa evolução, né, que a União teve na participação dos tributos e a regressão que os municípios tiveram. Lá em 88, nós tínhamos assim, um bolo tributário que nós dividimos em 3 partes, né, de uma maneira muito simples, assim, para todos entenderem. Um bolo tributário dos impostos. Isso. Nós dividimos só impostos com os municípios. Nós de lá para cá nós criamos mais um bolo inteiro, integral, que são de contribuições e outros tributos, que fica com a União. Então a União passou a aumentar a tributação das pessoas no nosso país e ficar com ela. A União hoje tem a cota maior e os municípios não recebem. O município é o primo pobre mesmo, e se não houver uma reforma tributária, sobretudo distribuindo, porque a ele, na Constituição Federal, passou a incumbir responsabilidades muito mais pesadas sobre saúde, educação, etc, 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 e não foi repassado os recursos suficientes. Eu até brinco, professor Jorge, que se tem um dos cargos de maior desafio hoje é o cargo de prefeito, porque o prefeito ele administra 100% da sua arrecadação anual, e a conta fecha só com 120%. Então, teria que ser mágico para conseguir resolver isso e as demandas aumentando. E nós vivemos no município. Isso. A rua a gente cobra da prefeitura, né? A iluminação cobra da prefeitura, a saúde, a educação. O governo federal é amplo. Então, ele tem 2 milhões de servidores, enquanto os municípios têm 6 milhões, e enquanto os municípios são 5.570 atualmente no país, para dividir esse bolo tributário lá de 88, que fica com um pedacinho apenas dos impostos, enquanto que a União fica com o restante dos tributos. Então, professor Jonias de Oliveira e Silva, quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Aliás, quero só dar um dado aqui antes de encerrarmos. O município de Curitiba ele presta 3.400 tipos de serviços à sua população. Mas muito obrigado pela sua entrevista. Eu não tenho dúvidas que com esse tema, a profissionalização dos servidores públicos, nós contribuímos, e o senhor principalmente contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, professor. Sucesso. Obrigado.